Olha, gente, vamos falar de um assunto muito importante, que é a convivência familiar, né? O Natal, que com poder mágico, né, transforma as pessoas, os ambientes, os corações, as ideias, os pensamentos, a uma ação que não é nada fácil, perdoar e reconciliar. Ô, gente, difícil tarefa, né? Mas para a gente conversar sobre esse tema, para a gente discutir, compreender melhor, porque quando a gente conhece, a gente sabe lidar. Então eu recebo aqui a minha amiga Vera Gui, psicóloga. Tudo bem, Vera? Tudo bom, bom dia, Dani. Que bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Ainda vamos falar de um assunto tão importante para que todo mundo... Eu acho que é um dos desejos. Quando chega o final de ano, parece... É claro que a gente quer durante a vida, Sim. Mas o final de ano parece que é mais... Nos convida, né? Para a gente renovar o ano, passar bem pelo Natal, perdoar. Por que é tão difícil a gente perdoar, Vera? É tão importante, mas tão difícil. Dani, falando dessa questão, olhando pela ciência, né, pela psicologia, ciência, acho que até a neurociência explicaria em alguns detalhes de uma forma mais clara, mas o perdoar é tão difícil porque é algo individual e é algo que parte de dentro de você. Tá. Então eu convido todos a pensar sobre perdoar. Tá. Nós estamos nos preparando aqui com tudo tão bonito, né? A gente está vendo que o Natal fica tão lindo, com enfeites, com toda essa aparência, mas é muito importante que a gente também esteja assim dentro de nós. E o perdoar, o que acontece? Quando eu vou perdoar e preciso conciliar com alguém, normalmente é porque essa pessoa me magoou, me decepcionou. E eu digo a essas pessoas, independe dessa relação. Pode ser uma relação amorosa, familiar, às vezes até de emprego, né? Sim. Profissional. Mas eu senti algo, né? Que alguém me magoou, alguém me decepcionou por algum motivo. Então, vamos dar um exemplo que essa pessoa ficou com muita raiva. Ficou com muita raiva, mas era sobre isso que eu ia falar. Eu preciso primeiro prestar atenção que sentimento eu tenho com essa decepção ou, né, com essa pessoa que me feriu. Então, a gente precisa avaliar os nossos sentimentos. Se eu sinto tristeza, fico triste, chateado, isso é um alerta de que eu sinto a falta. Eu preciso daquela pessoa, eu preciso... O que a gente precisa tomar muito cuidado é com a raiva, com a ira, com essa questão de ficar remoendo e com raiva da pessoa e criticando a pessoa. Será que é o mais importante eu ficar alimentando esse sentimento em mim? De raiva, isso gera desejo de vingança. Então, eu preciso primeiro avaliar o que eu estou sentindo. É uma tristeza? É uma dor? Porque é uma dor. É sobre isso que eu ia falar. Falando do olhar da ciência, a gente primeiro precisa entender que é uma dor. Vamos pensar numa dor física. Então, vamos pensar que essa dor, quando nós nos cortamos, nos queimamos, eu preciso de um tempo para essa dor, para ir curando essa dor, ela ir melhorando. Certo. Então, às vezes eu fico com uma cicatriz para o resto da vida. Sim. A dor emocional, ela vem da mesma forma nos atingir. Eu preciso primeiro de um tempo para eu entender o que de fato eu estou sentindo. Realmente aquela pessoa quis me ferir, ela quis me magoar. Eu até digo que antes do perdão, quando eu estou trabalhando, porque o perdão é uma cura na nossa alma, é muito importante. Então eu preciso entender. Antes de eu realmente buscar esses entendimentos, é importante também eu conversar com essa pessoa, dentro do possível. Porque muitas vezes eu entendo que aquela pessoa me atingiu, ela quis me ferir, e de repente não é tanto assim, a pessoa não teve esta intenção naquela situação. Então, entender o que está me machucando é o princípio, é o primeiro passo. O que eu estou sentindo? Tristeza? Ódio, raiva, eu estou rancorosa com isso, então a gente precisa aí de alguns alertas de cuidado. Entendi, identificar então primeiro esse sentimento. Exatamente. Né? Porque já é difícil. Eu acho que quando a gente entende, pergunta por que é difícil perdoar, a gente percebe então que é uma questão de tempo, né? Que na verdade é difícil, mas você ter paciência com o tempo de esperar aquilo passar para você poder... E cada um tem seu tempo, né, Vera? E essa é a necessidade, né? E uma coisa muito importante, Dani, é que quando nós perdoamos, não significa que eu sou obrigada a esquecer. É isso que eu te perguntar, se é a mesma coisa que esquecer. Porque assim, muitas vezes eu perdoo, porque dentro de mim eu entendi e trabalhei meu sentimento.
E aí eu percebi que vale a pena investir, por exemplo, com os familiares, conciliar. É importante estar juntos, não somente nessa época, mas essa época de Natal, de festas, onde os familiares se reúnem. Poxa, que bom estarmos todos juntos, né? De alguma forma, precisa ser muito verdadeiro. Mas não significa que eu sou obrigada a esquecer o que aconteceu, porque isso sim pode levar um pouco mais de tempo. Então, são avaliações que eu vou fazer. Vale a pena reconciliar? Então, eu preciso entender que isso vai levar um tempo para eu, de fato, amenizar. De repente, até esquecer. Sim. Mas um outro ponto é de quem está pedindo esse perdão, né? Pedir o perdão é mais difícil. Querer o perdão não mais difícil, mas é complicado porque eu realmente preciso me arrepender. Sim. Então, quando eu perdoo alguém, eu preciso entender que isso é meu. Essa pessoa que quer ser perdoada vai ter o trabalho com ela. Sim. Mas se ela não se arrependeu de ter ferido, de ter machucado, de ter provocado aquilo, aí é difícil ter um perdão real, um perdão completo, ou seja, vindo de dentro mesmo. Sim. Né? O que é mais importante no meu olhar para a gente entender aqui é que nós precisamos trabalhar o perdão. Como eu falei, é uma cura da alma. Ficar carregando esses sentimentos de rancor, de raiva, e muitas vezes até alimentando, só vai nos prejudicar. Né? Isso vai nos prejudicar emocionalmente. O nosso corpo todo vai para o corpo físico. E como é triste, né? É ruim, né? Exatamente. Mas, ô Vera, a gente sente isso, nós somos humanos, sim, né? Sim, é um sentimento, nós erramos e às vezes a gente realmente, né, bate um sentimento às vezes assim ruim. Exatamente. E eu achei muito interessante o jeito que você explicou, que é bem compreensível assim, o perdão é um ato comigo, né? Eu perdoar o outro ele é uma posição, né? É um Sim. direcionamento, mas é aqui dentro, né? O perdoar está aqui dentro. Então, eu curar esses meus sentimentos da minha alma para que eu possa viver bem, né? Isso, esse possa viver bem é fundamental. Né? Eu quero viver bem, eu quero estar bem, é o que a gente sempre procura, né? Estar bem com as pessoas, estar bem com a gente mesma. Ô Vera, e se a pessoa então está vivendo um sentimento desse agora? Como faz, Vera? Porque podia ser fácil, né? Podia. O sentimento, dá um jeito de Botãozinho, sair. né, Dani? Sentimento, sai fora daí. Sentimento ruim. Ai, seria bem mais Não prático, é, né? mas não é possível. Eu acredito que a melhor dica é você realmente refletir, né? O silêncio, para mim, é o tudo no caminho da cura. Fica um pouquinho quietinho e pensa na situação. E avalia em você mesmo o que te faz sentir, o que te movimenta. Se você sentir que você não quer de jeito nenhum, te respeite. Tá. Respeite a si, dê um tempo, mas continue com essa busca interna. Ou seja, o que é mais, na minha opinião, nesse momento, o que é mais relevante? Eu ficar com raiva, eu ficar remoendo, sentindo isso? Ou eu procurar conciliar com aquela pessoa? O que aquela pessoa é para mim? O que ela significa na minha vida? Realmente é importante? Me faz falta? Eu acredito, Dani, que principalmente pessoas da família, mas qualquer pessoa que nós amamos, e essa é a ideia, né? É importante que a gente esteja em paz, né? Junto com aquela pessoa. Então, é importante refletir sobre isso. O que para mim é mais relevante. E uma coisa que eu gosto muito de pensar é quando uma pessoa, como você falou, nós somos seres humanos. Errar é humano, né? Tem essa frase. Mas a gente precisa entender como reparar esses erros, como conviver com esses erros, né? Sim. Mas o que eu vejo que é muito importante é eu fazer a seguinte análise. Disso que a pessoa fez, é um todo no nosso relacionamento, desde que nós nos conhecemos, né? Principalmente família, desde que nascemos, convivemos juntos. Sim. Este ato, que, enfim, a gente está falando de algo que nos magoou, é um todo, ele é realmente o mais importante para terminar, acabar com o nosso relacionamento? Ou vale a pena eu olhar para aquilo como um erro, né, daquela pessoa, uma pisada de bola, digamos assim? O que foi? O que foi isso? Porque a gente tem um pouco a tendência de aumentar pelo nosso próprio ego, né? A pessoa me magoou. Como assim? Ela me magoou, né? Então a gente
aquilo toma uma proporção potencializa muito demais, gigantesca. dramatiza, Isso. né? Por exemplo, né, é muito comum agora nessa época as pessoas começarem a saber o que elas vão fazer no Natal, as famílias, Isso. né? Eu não me dou bem com meu irmão, mas eu não gosto da minha irmã. Aquele meu sobrinho vai estar lá, ele só fala isso, eu não perdoei porque da última vez ele falou aquilo, eu não gostei, né? Então a pessoa parece que ela guarda aquele sentimento exatamente para vivê-lo no Natal, né? Eu gostei desse exemplo porque é tão real, é né? tão real, né? Acontece mesmo, familiares, uma discussão aqui. Eu convido mesmo a fazer uma reflexão, né? Isso tudo é tão relevante assim. Olha para a sua vida, para suas dádivas, para suas bênçãos, de tudo que você tem. Esse é o ponto mais relevante para você viver ele nesse momento. É importante pensar sobre isso, porque senão, como você falou, potencializa. Será? Você precisa tanto. Se for mesmo, é um outro momento de... Ô Vera, acho que até dá pra gente conversar um outro dia, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, achar que eu perdoar, você ficar lá abraçando, beijando, né? E tá morando tudo, com a pessoa. Não, calma, também dá pra você ressignificar essa relação, né? Não significa que perdoar, eu vou voltar no ponto de início. Isso também vai mudar um pouco. Vai mudar a relação. respeitar, entender que talvez não volte a ser exatamente como era antes, né? Exatamente. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Deixa eu dar um jeito, né? Deixa um convite mesmo aqui, né? Quem quiser seguir no meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Sim, é ótimo. Eu estou à disposição, sou psicóloga clínica, então estou aberta aí, se alguém tiver algum pontinho, porque é um assunto realmente precisa se prolongado. olhar, Isso. precisa se cuidar para você poder viver bem, viver livre por você. Fica tranquilo, vá cuidar de você, né, Verinha? Sim. Vera, muito obrigada. Gratidão, obrigada. Gratidão, valeu mesmo. Beijo.